Boa noite, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos vossos corações. E eu confesso que, por incrível que pareça, talvez não seja essa a sua expectativa, mas eu esperei muito por essa estação. É sério. Nós começamos com a primavera, foi maravilhoso entendermos, contemplarmos e percebermos o que essa estação nos reserva: criatividade e renovação. Tivemos a oportunidade de pensar um pouco sobre esta verdade que ocorre no nosso cotidiano, como seres vivos, como seres humanos. Tivemos a oportunidade também de falar sobre o verão, uma estação maravilhosa, porque é a estação de alegria, de muito trabalho, é uma estação onde nós nos esforçamos, onde nós nos dedicamos, é uma estação onde nós planejamos tudo aquilo que nós almejamos e estamos num processo de execução para que isso aconteça. Tivemos a oportunidade de falar, verão é alegria e trabalho. Tivemos a oportunidade de falar sobre o outono, que é quietude e aprendizado. Foi uma estação maravilhosa que nos reserva uma preparação. É quando nós estamos entrando numa transição para vivermos o que o inverno nos reserva. Nós estamos falando de sair de uma temperatura elevada e migrarmos para temperaturas mais amenas. E em contrapartida, esse processo transitório, ele é saudável. O que ocorre muitas vezes conosco em nossas vidas é que, por não sabermos lidar com essas circunstâncias, nós saímos do calor para o inverno de maneira súbita. E isso traz para a nossa saúde física consequências bem complicadas. E o mesmo ocorre na nossa vida espiritual. Hoje nós vamos dar sequência, é o nosso último episódio dessa série. E assim, por que eu desejei muito estar aqui para compartilhar com você sobre o inverno? É porque todo o processo que aconteceu nas estações anteriores, ainda que você tenha estado aqui, pastor, quando o senhor falou da primavera, eu estou no inverno. Quando o senhor falou do outono, eu estou no inverno. Quando o senhor falou do verão, eu estou no inverno. E hoje o senhor vai falar do inverno, é nessa estação que eu estou. Ou pode ser que você esteja apenas no verão. Pode ser que a fase da sua vida esteja sendo de um longo e denso outono, onde as folhas já caíram, você está sem aquela beleza que você estava acostumado a viver, a se relacionar com ela, mas ainda não perdeu a sua esperança. E hoje nós vamos dar sequência sobre esta estação do inverno, e eu tenho certeza absoluta que o que você vai ouvir hoje vai impactar a sua vida. Nós precisamos entender que todo ensino da palavra, toda ministração da palavra, toda oportunidade de ouvirmos a palavra é para nos preparar para os tempos vindouros. Quando você vem à igreja, é possível que você ouça uma palavra que ela já conecta você ao seu presente imediato. Mas quantas vezes nós vamos à igreja? Eu vivo hoje a realização de uma palavra que ela foi ministrada na minha vida há 26 anos atrás. Consegue entender isso? Há 26 anos eu recebi uma palavra da parte de Deus, eu acreditei, eu andei nessa direção todos os dias. Então foram várias estações de outono, primavera, inverno e verão, outono, primavera, inverno e verão. E tem algumas fases na nossa vida que parece que a gente está no trópico errado. Parece que quando vai mudar a estação, a gente migra para um outro ambiente e a gente acompanha a estação em que nós estávamos nela. Quando nós não temos esse conhecimento e não compreendemos de maneira geográfica, quando não entendemos quais são as áreas e o que Deus está fazendo na nossa vida, pode ser que o trópico e o movimento está acontecendo para você viver uma nova fase, mas você, de repente, por ansiedade, por inquietude, por desespero,
Você começa a andar na direção em que você pensa que vai passar daquela estação e você continua se aprofundando nela. Porque o ciclo está na hora de transicionar e você segue o ciclo. Quando nós olhamos para essa verdade, quando nós compreendemos isso, eu tenho certeza que faz toda a diferença termos a compreensão e a sensibilidade do que Deus traz para nós por meio dos ensinos da sua palavra. O nosso texto de base tem sido: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Salomão, se você ainda não teve a oportunidade de ouvir falar sobre Salomão, ele escreveu o livro de Eclesiastes, e é um livro de sabedoria, um livro maravilhoso. Assim como também você pode navegar em Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 31, que você vai ter muitas palavras de sabedoria, de discernimento e de conhecimentos práticos para a vida. Salomão, eu considero Salomão já um homem sábio desde a sua essência, porque quando ele atraiu a atenção de Deus para si, e Deus o visita por causa das obras das suas mãos, por causa da sua conduta, quando Deus o visita, fala: Salomão, você pode pedir o que você quiser, e eu te darei. Salomão, com a maior humildade e simplicidade, ele disse apenas isso. Ele queria sabedoria para que ele pudesse governar o povo, ou seja, para que ele pudesse ser um rei que cumprisse os propósitos que estavam estabelecidos na sua vida. Deus dá-lhe resposta dizendo: olha, você poderia ter me pedido riquezas, você poderia ter me pedido domínios, governo, você poderia ter me pedido tantas coisas, mas porque você me pediu sabedoria, eu te darei sabedoria, e nenhum outro vai ser tão rico e próspero quanto você. E aí este homem, que é dotado dessa sabedoria de discernimento, entendimento espiritual, entendimento para a vida, ele traz para nós no capítulo 3 deste livro de Eclesiastes, ele vem nos dizer acerca do tempo, acerca do propósito. E eu sei que você me viu usando este versículo durante toda essa série, e em alguns momentos eu saía dele e começava a falar sobre o que acontecia nas estações. Mas tem uma coisa que eu não me esqueci em nenhum dos episódios anteriores, que é foco e objetivo da nossa ministração nessa noite. Compreender. Essa frase que eu escrevi aqui, não adianta desejar a estação passada, não adianta desejar a estação passada ou almejar a próxima estação, sem que você tenha aprendido a viver nessa estação. Ela faz parte do seu ciclo de vida. Quando eu estou escrevendo isso, quando eu estou pensando dessa forma, é olhando para a palavra. Porque a palavra diz que tudo tem o seu tempo. E você e eu, nós podemos até nos equivocar acerca disso, e pensarmos que algumas coisas não chegarão para nós, ou que algumas coisas vão permanecer para a vida toda. Então, se você hoje está vivendo uma situação difícil, e você lembra da estação anterior em que você estava bem, não adianta você desejá-la, sem você aprender nessa estação o propósito. E pode ser que você esteja hoje na melhor estação da sua vida. Entenda, esta também passa. E se você não tirar proveito, aprendizado dessa estação, quando vier a outra, você vai ser apanhado de surpresa. Você vai ser encontrado despreparado. E aí a nossa pergunta não deve ser sobre o tempo que estamos vivendo, mas sobre o propósito de Deus para o tempo em que nós vivemos. Qual é o propósito de Deus para o que você está vivendo hoje? Qual é o propósito de Deus durante esses dias que você pensa que têm sido longos? Pastor, como está difícil. O que você ainda não conseguiu entender? Quando nós nos conectamos ao propósito de Deus e nós nos identificamos com os valores que estão contidos na sua palavra, nós não ficamos desesperados. Observa uma coisa, o que ele vai dizer na sua palavra?
que vós sendo homens, vós sendo seres humanos, se o seu filho te pedir pão, você não vai dar pedra. Não é isso? Se o seu filho te pedir peixe, você não vai dar uma serpente. Se vós sendo maus, procura oferecer o que há de melhor para os vossos filhos, imagine Deus. Então, quando você faz esse resgate de identidade, de propósito, você tem que entender, Deus criou você com um propósito, e nesse propósito, Ele tem um futuro reservado para você, de esperança, de paz, de gozo, de alegria. Então é sobre isso que você precisa acreditar, pastor, mas e a respeito da circunstância que eu estou vivendo hoje? Em detrimento da falta de conhecimento de propósito, você pode ter entrado numa rota que não foi saudável para você. Em detrimento de não conhecer as leis de Deus para a sua vida, ou, quem sabe, por ignorar os seus preceitos, por ignorar o que Ele diz na sua palavra, por não dar atenção a isso, você se envolveu em relacionamentos que não são saudáveis. Você se envolveu com pessoas que essas deveriam ser pessoas para te ajudar, e elas estão prejudicando você. Quando você não cumpre o seu propósito, ao invés de você influenciar pessoas para que elas consigam chegar no objetivo de elas se encontram com Deus, você se afasta. Então precisamos olhar para isso e pensar, qual é o propósito de Deus para esse tempo? Hoje é um tempo de aprendizagem, hoje é um tempo de relembrar, hoje é um tempo de pensar sobre essas coisas. Quando Salomão fala que tudo tem o seu propósito estabelecido, para tudo tem um tempo. Hoje, enquanto eu gravei um vídeo dizendo, olha, isso é verdade. Quem sabe hoje você tenha visto o último vídeo que eu gravei para te convidar para vir para a igreja. Aí de repente você pensa, uau, o pastor está dizendo que ele pode morrer a qualquer momento, e você também. Porque se você morrer a qualquer momento, você não vê mais vídeo meu, mas as outras pessoas vão ver, mas você já leva para o pessoal. Eu morrer não, tadinho do pastor, né, mandou um vídeo dizendo, esse pode ser o último vídeo que você vê meu. Será que o pastor está com medo de morrer? Eu não, estou alertando você que a morte é iminente, para mim e para você. Entendeu? E quantas pessoas não deram crédito àquilo? Quantas pessoas não se preocuparam? Talvez você esteja tendo a última oportunidade de me ver falar ao vivo. A última oportunidade de me dar um abraço. A última oportunidade de celebrar a Deus comigo. Mas isso não é porque eu estou dizendo que eu posso morrer a qualquer momento. É porque nós podemos morrer a qualquer momento. Somos passageiros. E quando nós não entendemos isso, nós vivemos uma vida dissoluta. Nós vivemos uma vida sem sabedoria. O salmista disse, ensina-nos a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Dizem que perguntaram a Galileu, quantos anos você tem? Ele disse, mais ou menos 8 a 10. Aí olharam para ele e falaram assim, como assim 8 a 10? Ele falou bem assim, porque os que eu já vivi não me pertencem mais. Então, pela idade que eu tenho, pode ser que eu viva mais 8 ou 10. O que me resta é o que eu tenho, porque o que já passou não me pertence. Quantos anos eu tenho? Se eu fosse usar a teoria de Galileu, pode ser que eu tenha 30. Pode ser que eu viva até os 80 e alguma coisa. Pode ser que eu tenha 50, que eu vá viver até os 100. Mas tem pessoas que no nosso meio, digamos, o apóstolo, quantos anos você tem? Na teoria o apóstolo poderia dizer, eu devo ter, eu creio que ainda uns 20, porque eu vou viver até uns 90 e tanto, ou até uns 30, ele pode crer assim. O que Galileu estava dizendo é que o que nós temos, não é o que se passou, não é o que nós já doamos, não é o que ficou para trás, é o que nós temos como posse. E quantos anos você tem? Agora, essa sabedoria desse homem, essa inteligência desse homem, para dar um conselho, ela nos faz pensar, refletir sobre isso, mas ela não é embasada naquela teoria que é predominante para o nosso livro de fé e prática. Porque a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que nós não devemos dizer amanhã faremos isso, ou o mês que vem faremos daquela forma,
Porque o que é a vida, senão como uma névoa que se esvai? Então, quando Salomão escreve Eclesiastes dizendo sobre propósito, sobre o tempo, eu e você, nós precisamos ter uma aprendizagem que pode ser que você não vai passar dessa estação. Mas o que você aprende nessa estação? Qual é a administração que você tem feito ou tem zelado no que diz respeito à vida que Deus lhe deu? Quando nós despertamos, nós já estamos no lucro. Porque nós já começamos o dia com algo que Deus nos deu, um tempo precioso. Você já nasce com crédito. Você acorda com crédito. E quem deposita esse crédito, te concede esse crédito? É Deus. Então, quando nós avançamos e pensamos um pouco sobre o que nós estamos falando, o que nós estamos pensando, inverno. Inverno é uma estação de solitude e paz. Para cada estação, nós falamos sobre alguns aspectos pertinentes a este clima, ao propósito dessa fase, dentro do que acontece na natureza. A natureza, os climas estão organizados por Deus de maneira proposital. É de maneira proposital. As espécimes, os trópicos, as estações do ano em cada hemisfério diferente, cada cultura. Se você parar para observar, tem algumas pessoas, no nosso caso, por exemplo, que de fato deveria nascer no Brasil, que é um lugar quente. Você vai olhar o sujeito não tem uma barba, porque parece uma garrafa. E aí o clima não exige disso. Agora tem gente que podia nascer no Polo Norte, que é igual um urso, tanto pelo que tem. O Jean me chega na igreja hoje, eu olho ele sem barba, eu falo, isso é uma humilhação, o irmão rapa a barba hoje, domingo está com mais barba do que eu. Fazer o quê? Entende? Mas porque é algo relacionado à sua fisiologia. É DNA, é genética, tem um propósito. E a gente precisa entender isso. E aí a gente fica nessa briga, nesse impasse, porque um tem, o outro não tem, porque que o outro é alto, porque o outro é pequeno, porque que o outro é desse jeito, outro daquela forma. A gente não consegue entender o propósito que está acontecendo. Porque focamos mais no outro. Quando olhamos para essa ideia de inverno, antes de falarmos sobre solitude e paz, precisamos falar sobre inverno. Qual é a origem da palavra inverno? O inverno, ele tem a ver, ele vem da sua origem no latim e é inverno, invernar. E aí que entra um segredo da vida. Porque invernar dentro da estrutura, dentro da natureza, nos climas onde existe o inverno, e ele é muito denso, existem algumas espécies que elas invernam. E sabe o que acontece com essas espécies que elas entram no processo de invernação? Elas possuem características específicas em que o seu metabolismo ele vai abaixo de quase zero. É um metabolismo que funciona a praticamente 2 graus, para poupar energia, resistência e eles conseguirem sobreviver durante o tempo em que não vai ter colheita, durante o tempo em que não haverá a beleza das folhas, das flores. Então eles possuem uma característica em que eles entram em stand-by. Quando você chega na sua casa e a sua televisão está com aquela luzinha piscando, ela invernou. Ela está gastando o mínimo possível de energia para se manter ativa, para que no momento em que você aciona o controle, ela entra a todo vapor. Ela está em stand-by. Quando eu olho para você, quando nós olhamos para a natureza, quando nós entendemos que existe uma estação em que a natureza vai nos dizer assim, olha, neste período é necessário você poupar energia. O que nós costumamos fazer por falta de sabedoria? Quando entramos na estação de inverno da nossa vida, em que está tudo complicado, a estação já está dizendo assim, ei, não tem colheita, ei, não tem folhas, ei, não tem frutos. Ao invés de nós invernarmos, nós começamos a gastar a nossa energia lutando contra uma coisa que não está no nosso controle. E isso faz a gente perecer. Quando não entendemos o propósito, Deus, por que eu estou nesse propósito? É tempo de solitude. Mas pastor, o que é solitude? Solitude não é a mesma coisa de que solidão.
Solitude é uma autopreservação, é você se retirar, para você ficar sozinho consigo mesmo, pensando, analisando e compreendendo o que está acontecendo na sua vida. Ao contrário da solidão, porque quando você está em solidão, você deseja ter alguém, mas você não tem, então esse sentimento te sufoca. Esse sentimento causa sofrimento, dor, angústia. Todo mundo tem alguém, todo mundo está acompanhado e eu não tenho ninguém. Então eu estou em solidão, mas solitude é você se retirar. Solitude é você preservar um tempo para que você possa viver e pensar. Por que nessa situação de inverno você não está buscando aprendizagem nenhuma? Não está entendendo nada do que está acontecendo? Até quando você vai ficar lutando? Até quando você vai ficar gastando energia? Ao invés de fazer a leitura do sinal do tempo, do momento em que você está fazendo, ao invés de aprender com as formigas, a cigarra, lembra da história, da fábula? Ela não quis saber de nada, mas quando chegou o inverno, a formiga tinha reserva, ela estava preparada, e a cigarra, desesperada. Então, quando você não imagina que o inverno vai chegar para você, é por isso que eu desejei chegar no inverno com vocês. Talvez você esteja vivendo como uma cigarra, pensando que nunca vai chegar o inverno. Vive de qualquer maneira no outono, vive de qualquer maneira na primavera, vive de qualquer maneira no verão, mas o inverno chega. E o inverno é um tempo de escassez. O inverno é um tempo de estar preparado. Se você chega no inverno e você não está preparado, você vai sofrer. Se você chega no inverno e você não está preparado, as circunstâncias, elas podem levar você à falência. Elas podem levar você a perder tudo que você tem. Porque o recurso é escasso. Existe uma escassez de recurso. Então precisamos aprender a administrar a primavera, precisamos aprender a administrar no verão, precisamos aprender a administrar no outono, porque o inverno chega. E quando ele chegar, é tempo de solitude, é tempo de você ficar recluso, de você pensar sobre você, é tempo de você entender, opa, chegou essa estação, mas ainda bem que eu trabalhei no verão, ainda bem que eu fiz muitas coisas no outono, ainda bem que eu fui criativo na primavera, eu estou preparado. E quantas pessoas estão vivendo este inverno, não de solitude, mas de solidão, porque não ficaram atentos? Quantas pessoas, quantos irmãos nossos que às vezes não vão à igreja, porque julgam que não precisam de ouvir essa palavra? Eles julgam que a vida, qual é a estação que eles estão vivendo, qual é a fase que eles estão agora, qual é o momento, mas ei, o inverno vai chegar, e quando o inverno chegar, eles não aprenderam sobre o verão, eles não aprenderam sobre o outono, eles não aprenderam sobre a primavera, e aí vão estar desesperados, e ao invés deles repousarem, descansarem em Deus, eles vão gastar as suas energias, tornando o seu inverno mais perigoso, mais devastador. E se eles não se lembrarem de clamar e de buscar, pode ser que eles pereçam. Nós temos que ter entendimento e conhecimento acerca disso. Olha que coisa linda. Tempo de solitude é assim, ó. A sua fama, porém, se propagava ainda mais. Jesus. E ajuntava-se muita gente para ouvir e para se pôr e para por ele ser curado das suas enfermidades. Jesus fazia o que, porém? Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Solitude. Jesus estava aclamado pelas multidões. Solidão. Jesus desejava as multidões, mas ninguém o queria. Então ele sofria por estar sozinho. Solidão. Quando sofremos por solidão é porque nós gostaríamos de ter aquela companhia. Eu queria que aquela pessoa estivesse comigo. Ou eu queria que os meus filhos estivessem comigo. Quantos pais, quando chega na fase, são estações da vida. Um dia é filho, um dia casa, um dia a família cresce, os filhos nascem e depois o ninho fica vazio. Ninho vazio é tempo de solidão. Mas deveria ser um tempo de solitude, deveria ser um tempo do casal se apropriar da companhia do cônjuge, falar, uau, nós já estamos juntos há 30 anos, há 40 anos, os nossos filhos voaram, os nossos filhos saíram do ninho e vão trazer em breve os nossos netinhos.
Então nós entramos nessa fase de solitude, vamos acolher um ao outro e vamos ficar em paz. Vamos aprender a desfrutar deste momento. Solitude. Mas existem lares que, porque não souberam administrar as fases da vida, existe solidão. Existem filhos que não sabem valorizar o pai e a mãe, a dádiva de ter tido esse pai e essa mãe. Existem pais que, por não conhecerem o propósito e a palavra, não souberam criar os seus filhos, então provocam estações catastróficas na sua vida. Lares desestruturados, famílias que perecem porque não foram instruídos, ou não se permitiram ouvir a palavra de Deus, meditar na sua lei, compreender. Então Jesus também buscava um tempo de solitude. Mas quando você orar, perguntaram para ele: Jesus, como é que nós vamos fazer? Quando vocês forem orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore o Pai que está em secreto, então o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Solitude. Você e Deus é um tempo de solitude. Eu vou dedicar um tempo de oração. Sabe por que algumas pessoas passam a vida sozinha? Porque o próprio Deus diz assim: eu não vos deixarei só. Ele diz assim: eu estarei convosco. Mas nós o negligenciamos, nós tiramos ele da nossa vida, nós vivemos uma vida como se não devêssemos a ele devoção, reverência, respeito, honra, glória, temor, obediência. Meu Deus! A pessoa não vai para a igreja porque ela não tem um senso de responsabilidade de adoração. Então ela rejeita a presença, ela não quer estar com Deus. Quando você não vem, não é porque ela simplesmente, ela não tem nível de consciência, queridos. Quando a pessoa não vai à igreja sendo um cristão, ela ainda não teve o seu nível de consciência de que é importante ir à casa de Deus, orar, adorar, reverenciá-lo, estar em comunhão com os irmãos. Mas se fosse uma obrigação, se tivesse agora um demônio indo lá para destruí-la, se Deus não tivesse misericórdia, as pessoas correriam para a igreja. Se eu não for para a igreja, Satanás vai me pegar. Se eu não for para a igreja, ele vai tocar no que é meu. Se eu não for para a igreja, ele vai destruir minha vida. Se eu não for para a igreja, ele vai tirar o meu negócio, o meu dinheiro, o meu Deus. Ele vai tirar o meu dinheiro, o meu sustento, a minha casa boa, o meu conforto. Ele vai tirar meu carro. Se eu não for para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Porque ela não tem nível de consciência. Aí ela vai ganhar mais dinheiro, e vai acumular mais riqueza, e mais riqueza. E aí a Bíblia vai nos dizer o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça corrói, e os ladrões minam e roubam, mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Aquela horinha a mais de trabalho que você vai se dedicar, sabe, desesperadamente, que não sabe remir o seu tempo, vai te roubar uma fração, uma porção, uma medida da presença de Deus. E aí, ao invés de você ter solitude, você vai ter solidão. E aí, quando você estiver pelo deserto, aí quando você estiver na sua vida, no seu inverno, você vai clamar por Ele e falar: Deus, onde o Senhor está? Ele vai falar: onde sempre estive. E você, por onde tem andado? Solidão e solitude. Solitude é você fazer reclusão, escolher estar consigo mesmo, estar com Deus. Isso é saudável. Você respeitar o tempo, o espaço do outro, isso é saudável. O inverno nos faz viver isso. O inverno é quando você está em casa passando por uma dificuldade, por uma crise, quer seja familiar, quer seja emocional, quer seja financeira, quer seja uma enfermidade, quer seja uma saúde. E você, naquele momento, você se retira e começa a pensar sobre a sua vida, sobre, já que tudo tem um propósito estabelecido, qual é o propósito de Deus nesse momento? Deus, eu estou aqui contigo, me revela a sua vontade. Solitude. Indo um pouco mais adiante, Jesus e os seus discípulos, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Pensa comigo, Jesus se retira com os discípulos para orar. Ele estava em solidão?
Não. Ele levou os seus discípulos, ele estava acompanhado, ele escolheu quem estaria com ele, mas mesmo estando acompanhado, ele decide ter um tempo de solitude exclusivo, um tempo onde ele estaria em contato consigo mesmo, com as suas emoções, com as suas dores, com o seu propósito, e nesse momento de solitude, ele conversa com o Pai. Se você conseguir se retirar, e ao invés de ficar em solidão, estiver sozinho consigo mesmo, e crendo que Deus vai te visitar e vai estar com você, você vai encontrar o quê? Paz. Inverno nos faz andar por caminhos onde nós temos que ter cuidado, zelo, sermos prudentes. Queridos, os dias são maus e Jesus virá. Eu não gosto da expressão Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não, ele virá, porque a Bíblia fala que é num abrir e fechar de olhos. Quando ele vier vai ser assim, ó, chegou. Então não é assim, Jesus está voltando, irmãos. Tá, irmã, tá, tem 2000 anos que ele está voltando. E aí você relaxa, porque parece que Jesus está vindo montado. Ele entrou em Jerusalém no jegue, no jumento, né, no jumentinho, e parece que ele está vindo no lombo de um caracol. É assim que as pessoas pensam, as fábulas são assim. Não. Ele vem como um raio que rasga o ocidente. Chegou. É por isso que nós temos que estar prudentes, vigilantes. Então compreender isso, solitude. E quando a gente fala sobre essa realidade de propósito, para tudo é uma ocasião, e para tudo tem um propósito. Quando você pensa sobre isso, você consegue analisar essas nuances de como Deus está agindo e está fazendo na sua vida. Sabe por quê? Inverno, solitude. Mas e a paz? Como que eu, estando em solitude, eu vou encontrar paz? Enquanto durar terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Quem foi que estabeleceu isso? Deus. Foi Deus. Ele usa aqui dois extremos das estações para você pensar. Primavera é uma transição do inverno sem folhagem, sem frutos, sem absolutamente nada que te dava provisão, para você adentrar em um clima quente, frutífero, de trabalho. Então ele começa a vir com um momento, uma estação de criatividade. O inverno está passando, então vamos ser criativos para aproveitar melhor o nosso verão. Quando chega no verão é alegria total, é alegria, é trabalho, é satisfação, é resultado. E aí enquanto você está ali produzindo, a estação vai dizer o seguinte: opa, começou a cair as folhinhas, o outono, o verde, a beleza das flores vão começar agora a transicionar, porque você vai entrar em uma estação mais amena. Mas quem estabeleceu isso? Foi Deus. Então chega, queridos, a estação chega. O dia é teu, olha o salmista, o dia é teu e tua também é a noite. Estabelecestes o sol e a lua e determinastes todas as fronteiras da terra. Fizestes o verão e o inverno. São dois extremos. São dois extremos para que você possa ter um nível de consciência. Quando você olha para a palavra, quando você olha para as coisas da Bíblia e os propósitos de Deus, você vai perceber: existe dia e existe noite. Existe o bem e existe o quê? Existe justiça e existe injustiça. Bondade e maldade, amor e ódio, desânimo e perseverança. Só que nós precisamos entender o que vamos fazer e como vamos passar por essa transição, qual vai ser o nosso comportamento e a nossa atitude de fé. Aqui não diz respeito a você ficar me ouvindo e pensar: é isso aí, não é o que a Bíblia diz. Porque quando o inverno chegar, se você se preparou,
você vai estar em um tempo de solitude, de reflexão, em um tempo, sabe, de você preservar as suas energias. Não adianta querer fazer, dar algo em um tempo que Deus falou, não vai produzir. Mas eu quero que produza. Ele falou, agora não vai, nessa estação não vai. Não é propósito. E você ficar se esforçando, você vai se estafar. Porque algumas pessoas, elas perecem nos seus relacionamentos conjugais, porque não administraram as estações que era de criatividade, de investimento, de amor, de dedicação. Aí o inverno chega e elas não estão preparadas. Porque algumas pessoas ministerialmente se frustram, sofrem, abandonam a Deus. Eu não sei se você já ouviu falar de pastores que tiram a própria vida por causa de uma estafa emocional. Porque não souberam administrar em algum momento da sua vida, ou não houve em torno de si pessoas também com sensibilidade. Porque a pessoa, antes de se suicidar, ela emite sinais, ela deixa sintomas. Talvez tenha alguém do seu lado querendo atentar contra a própria vida e você não consegue perceber. Frases do tipo, não aguento mais, não suporto mais a minha vida. São ingerências, são investidas de Satanás contra a mente, contra o coração. E essa pessoa está começando agora já a externalizar isso. Você olha no semblante e você vê dor ao invés de alegria, prazer. Você começa a perceber. A pessoa não tem mais ânimo. Ela está sendo sucumbida, porque não conseguiu viver uma vida, ou não aprendeu. Talvez dentro da sua casa, os seus filhos. Talvez do seu lado, o seu marido, ou a sua esposa. Você está achando que ele ou ela só não consegue conviver com você? Não, a situação de inverno está tão densa, que essa pessoa já não consegue viver com ela mesma, porque perdeu o propósito, porque se perdeu no processo. Nós continuamos aqui porque nós cremos que temos uma missão, e a nossa missão é restaurar as pessoas e prepará-las para viver as estações da vida. Para que você chegue aqui, queridos, essa série de mensagens é para que você consiga, a despeito da situação, a despeito do clima, da circunstância, é você falar, eu creio em um Deus, e que tem um plano para a minha vida, e eu sei que eu vou superar, eu sei que eu vou vencer, eu sei que Ele está comigo, eu sei que vai dar certo, então eu vou buscá-lo, eu vou confiar nele, eu vou acreditar nele. É por isso que nós estamos aqui, sempre, crendo e falando para você, creia no plano, no propósito, nas promessas, na palavra de Deus. Creia nela, confie nele. E aí a gente observa que como sobreviver a um inverno espiritual, não é a um inverno espiritual. Porque, por mais que você queira trazer as estações para desfrutar dela no reino físico, eu queria só te lembrar. Você é um espírito. Você tem uma alma. E você habita em um corpo. Só que nós vivemos essa vida mais preocupados com a habitação, em dar prazer, a habitação da nossa alma, do que nos preocuparmos com o Espírito que nos gerou e nos deu uma alma e nos deu um corpo para habitar, a fim de adorá-lo. Nosso propósito é esse. Mas não, pessoas querem ter e dar prazer e viver essa vida que é passageira e que tem uma eternidade reservada para os que creem e para os que não creem, porque crendo você ou não, existe uma eternidade.
Uma eternidade que você vai passar na presença de Deus, desfrutando da sua companhia, desfrutando das maravilhas que Ele sempre preparou para você, ou a eternidade que você vai passar longe disso. E o longe disso, não me convém nem falar, porque não foi feito para você, foi feito para Satanás e seus anjos decaídos, seus asseclas, seus principados. É um lago de fogo e enxofre que arde para a condenação de Satanás. Não foca nesse lugar, foca na eternidade com Deus, porque Ele te criou para isso. Entretanto, se você crê ou você não crê, só existe uma forma de você aprovar, é você usando a sua fé. Se você crê em Jesus, na sua palavra, e obedece às suas ordenanças, você está se preparando para viver com Ele. E se você rejeita tudo isso, não se preocupa, a outra parte está reservada para quem não crê. É simples assim. E quando nós pensamos em como que eu vou sobreviver a um inverno espiritual, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A primeira coisa para você sobreviver ao inverno espiritual é com quem você tem andado. Porque dependendo das pessoas com quem você tem andado, o seu inverno vai ser difícil de ter sobrevivência. Se você não tem um comportamento, um pensamento, uma mentalidade, uma atitude de alguém que sabe que o inverno vai chegar, mas vive de maneira louca, como um nécio dissoluta, quando o inverno chegar, você e essas pessoas que andam com você serão apanhados de surpresa. Então mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então você não anda segundo o conselho deles, isso não tem nada a ver, cara, não vai dar em nada, vamos por aqui, vamos fazer desse jeito, está tudo bem. E nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você não segue o conselho dos ímpios, você não tem pacto com os pecadores, você se livra deles, e você evita de estar com ele, porque escarnecer é zombar, e de Deus não se zomba. E muitas pessoas não zombam de Deus com o espírito de chocarrice, falando gracinhas, não, zombam de Deus, desprezando o seu poder, não crendo nele, abusando da sua graça, da sua misericórdia. Zombaria. Então, se você quer estar preparado para vencer um inverno espiritual, você precisa observar com quem você está andando, o que você está ouvindo, quem está te aconselhando, qual é a direção que você está recebendo, se você está na prática do pecado, e se você está com quem zomba de Deus. Ao contrário, se você quer se preparar para vencer um inverno espiritual, ao contrário, a sua satisfação está onde? Na lei do Senhor. É nessa lei que você vai meditar de dia e de noite. É ela que vai dizer para você assim: meu filho, não temas, eu sou contigo. Meu filho, não te assombres, eu sou o teu Deus. Meu filho, minha filha, esforça-te e tem de bom ânimo. Então, quando você começa a perceber essas coisas, quando você começa a ter compreensão disso, você está se preparando para uma estação que vai chegar. Ela vai chegar. E ao contrário de tudo que nós estamos acostumados por aí, nós precisamos perceber o que Jesus vai nos dizer na sua palavra. Porque Ele vai dizer assim a respeito da paz, inverno, solitude e paz. Ele vai dizer que nós devemos ter o quê? Eu deixo-vos a paz. João 14, 27. Deixo-nos a paz. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbem em vossos corações, nem tenham medo. O mundo vai te oferecer a paz de uma forma, mas ele não vai oferecer dessa maneira. Então, para que você possa enfrentar um inverno espiritual, esse é o primeiro conselho. Não ouça conselhos de ímpios,
Não se detenha com os pecadores. Evita eles, não esteja com eles. Não zombe. Medite na lei do Senhor. E aí quando nós avançamos, presta atenção nisso. Pois você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Você sabe o que acontece com essa árvore no inverno? Porque o inverno chega para ela. E por ela estar plantada junto ao ribeiro, deixa eu te explicar uma coisa. Ah, pastor, no inverno as folhas delas não vão cair? Vão cair. Ela vai ficar feia? Sim. Ela vai perder a beleza? Vai. Ela vai ter aparência de estéril? Uhum. Mas se ela tiver raízes fortes, você vai ver tudo isso, mas ela não estará morta. Consegue entender? É só uma questão de tempo e tudo volta a florescer novamente. E os frutos começam a vir novamente. Você precisa entender que nós temos o hábito de nos apegarmos por vista. A gente se encanta com o que está por fora. E nós nos esquecemos de que o que é importante, o que é precioso, o que é de grande valor, não fica exposto, mas guardado. Então o que importa é o que está dentro. Vão olhar para você nessa estação difícil e vão pensar que você já perdeu, vão pensar que você está perecendo, vão pensar que você não tem mais jeito, vão desacreditar em você, mas as suas raízes são profundas. Você não está morto, você não está morta, é só mais um inverno, é só mais um tempo programado para a sua vida. Mas Deus está te suprindo, Deus está te nutrindo. Ei, você está em stand-by, você está no modo hibernar, mas você vai despertar, você vai se reerguer. Estações da vida, você vai se reerguer como árvore frondosa, belíssima, fortificada, cumprindo o seu propósito. Estações da vida. Quantas pessoas nós temos aqui na igreja que os seus galhos não tem uma folha sequer. E mais do que isso, elas parecem que estão tão sem vidas que elas já estão assim, ó, sabe? Murchando até os galhos, definhando. Perderam as esperanças. Porque está ouvindo o conselho dos ímpios. Porque não está ouvindo a voz que deveria ouvir. Medita na lei do Senhor, porque você vai ser renovado. A Bíblia nos diz que há esperança para o ferido, ainda que esteja na terra, como árvore cortada, ainda que o seu tronco esteja morrendo, e as suas raízes firmadas no chão, ao cheiro das águas, você vai florescer, como um renovo, como um rebento. Mas você tem que crer nessa palavra, você tem que entender que é só mais uma estação difícil. Claro, eu também já passei por muitos invernos. Sim, eu também já tive as fases criativas. Eu também já tive momentos de muita criatividade, beleza. Eu já tive momentos de muita produtividade. Mas já tive tempos em que me foram arrancado, me foram tirado coisas, pessoas, luto. Mas nunca tiraram de mim a minha esperança em Deus, porque as minhas raízes estão firmadas nele. Você não vai resistir a um inverno espiritual, se você ficar se apegando às tragédias do passado. Talvez o seu inverno esteja durando muito tempo, mas você ainda está aqui. Ei, você ainda está aqui. Tem lugar que o inverno demora mais tempo, mas o verão também é mais longo.
Você precisa confiar nisso. Você precisa crer nessa verdade. O que eu faço para aprender a cultivar raízes profundas? Algumas dicas. Receba a sua temporada. Está no inverno. E agora, pastor? Com o que lhe resta de raiz, confia em Deus e fica firme, porque Ele vai passar. Se você está na primavera, no verão ou no outono, produza o que está aparente, mas gere o que não está à mostra. Cava a terra, o solo, desça o máximo que você puder nos lençóis freáticos para você encontrar água no tempo de sequidão. Deixe as suas raízes serem profundas. Tem gente que a vida está tão boa agora, e que eles estão com a raiz na superfície, e não estão preocupados em se firmar em Deus. Cuidado, quando o inverno chegar, talvez você não resista. Quando a estação mudar, talvez você não esteja preparado, preparada. Então é importante você receber a sua temporada, entender o que está acontecendo nela, criar novos espaços. Enquanto as suas raízes estão ali, você vai criando novos espaços. Ah, pastor, eu tinha um sonho de fazer alguma coisa na igreja, e esse sonho foi roubado de mim. Ei, ninguém vai roubar de você o que é seu e que Deus te deu. É você que estava sonhando por propósitos equivocados. E se é seu e Deus te deu e está na mão de outra pessoa, ore, ajude, creia que Deus vai fazer coisas maravilhosas até chegar pronto para você usufruir. Crie novos espaços, gere novas oportunidades. O inverno é tempo de você buscar novas oportunidades. Talvez não é o tempo de produzir, de frutificar, porque não vai gerar, mas é tempo de você olhar em torno e buscar novas oportunidades. Ter sensibilidade e não gastar suas energias de maneira equivocada. Não perca o seu sonho por frutas. Eu vos escolhi e vos designei para que você vá e que você dê fruto. E o seu fruto vai permanecer. Pastor, tem tanto tempo que eu não dou fruto nenhum. Mas você está aqui. Talvez a estação que você está nela parece não ter fim. Se firme em Deus. Confia nele. Confie plenamente nele. E talvez você está numa época em que o inverno está prestes a chegar. Esse quarto tópico, faça isso antes que o inverno venha. Você acredita que hoje eu chorei com isso? Faça isso antes que o inverno venha, me fez chorar. Por quê, pastor, que te fez chorar? O inverno é uma estação de muita escassez. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela vai nos dizer o seguinte, preste muita atenção nisso. Faça isso antes que o inverno venha. O apóstolo Paulo tinha uma estima, um apreço, um amor, um cuidado enorme por um jovem presbítero chamado Timóteo. Em suas cartas enviadas para Timóteo, ele sempre instruía, orientava, fortalecia a fé daquele jovem. Na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, quando ele começa a fazer as considerações finais, ele instrui, ele orienta, ele fortalece a fé de Timóteo, mas no capítulo 4, ele vai esboçar um desejo. Faça isso antes que o inverno venha. Um desejo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 ao 13. Ele vai dizer assim, depois de dar todas as instruções, ele convida Timóteo para ir onde ele está. Você sabe onde ele está? Preso
ele fala assim: a minha vida está sendo entregue, vou morrer a qualquer momento, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, eu guardei a fé. Ele está falando de Timóteo que a sua jornada nessa terra está findando, e nessa carta ele vai dizer assim: procure vir logo. Tira o slide aí, Eliezer, faz favor, e joga o texto bíblico. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 e 13. Eu estou dizendo para você que eu chorei porque eu já tinha preparado a mensagem, tanto é que não está ali. E aí eu fui orar para poder concluir a mensagem, e Deus começou a ministrar algo no meu coração, sobre a vinda do inverno. Filho, ele vai chegar. E aí eu fui meditar na palavra, e quando eu fui meditar na palavra, eu me deparei com isso aqui: Timóteo, procure vir logo, pois Demas, amando este mundo, olha só, Demas era um discípulo, vem correndo, Timóteo, porque Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, foi para a Galácia, e Tito, Crescente foi para a Galácia, e Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Ele vai fazer um pedido: traga João Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Você sabe o que acontece com o apóstolo Paulo e João Marcos no início? Quando o apóstolo Paulo se rende a Cristo, e ele é separado por Deus, existe uma divisão entre os discípulos, e ele tem um desentendimento com João Marcos, ele tem problema, ele vai fazer uma viagem missionária, aquela viagem que o barco vai naufragar, que ele vai se deparar numa ilha, e que uma serpente mortífera vai picar ele, ou mortal, pica ele, e eles passam uma tragédia terrível. João Marcos não estava junto, porque eles se desentenderam, João Marcos ficou para trás. Só que agora ele está dizendo assim: me traga João Marcos, porque ele me é útil, eu preciso dele. E aí olha o que acontece: enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo. Deixa eu te explicar, o apóstolo Paulo já está longe há quase 2 anos, e ele está dizendo: não esquece de trazer minha capa não, está lá com Carpo, passa lá, pega minha capa e traz. Será que os crentes daquela época eram zelosos, honestos e íntegros? Deixa uma capa na casa de alguém 2 anos, vai fazer uma viagem missionária sem perspectiva de retorno. No domingo do próximo final de semana, o irmão está usando lá sua jaqueta de couro, fala: ganhei. Brincadeira. Mas ele querendo que trouxesse a capa. Aí olha só: e os meus livros, especialmente os pergaminhos, a palavra, a Torá. E aí, queridos, avança alguns versículos. Lá no versículo 21 ele vai dizer assim: olha, procure vir antes do inverno. Está assim aqui? Cadê? Não colocaram ainda não? Tem Bíblia aí não, gente? Procura vir antes do inverno. Aí ele fala assim, Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Por que procure vir logo e procure vir antes do inverno? Naquela época, o apóstolo Paulo estava a alguns quilômetros dele, preso, aguardando só o momento de ser o quê? Decapitado. Esta é a última carta que ele escreve para Timóteo. Ele fala de muitas coisas e ele diz assim: eu desejo ver-te, vem logo. Ele fala sobre muitas coisas e diz assim: Timóteo, procura vir antes do inverno, porque no inverno aquelas águas se tornavam difíceis de serem navegadas. E se Timóteo não fosse antes do inverno, Timóteo ia ter que esperar aquela estação passar, e ele só poderia ir até ele, sabe quando? Na primavera. Uma
pergunta que eu te faço, que não está claro na Bíblia. E Timóteo foi? Timóteo foi. Se nós trouxermos essa realidade para os dias de hoje, Timóteo, com a ocupação da igreja, com a responsabilidade da igreja, e com as coisas que ele tinha que fazer, faz uma coisinha aqui, faz outra, opa, chegou o inverno, uau, não vai dar para ir agora, tenho que esperar o inverno passar, espero que o meu irmão, Paulo, que o meu mentor, que ele esteja bem, espero que esteja tudo bem com ele, porque na primavera eu irei vê-lo. Imagino eu que Timóteo, em algum momento ele vai sair para ir ao encontro de Paulo. Agora pensa comigo, se Timóteo não foi antes do inverno, quando que ele foi? Imagina Timóteo chegando agora ali e falando assim: ei, onde está Paulo? E ninguém encontrava Paulo. E aí ele vai se deparar com Prudente, com Ebulo, com Lino, com Cláudia. Quem procura Paulo? Sou eu, Timóteo. Timóteo, é você? Sim, sou eu. Paulo escreveu para você, Timóteo, isso. Me leva até ele. Timóteo. Paulo foi decapitado no inverno, mas as suas últimas palavras foram: quando Timóteo chegar, diga que eu o aguardei, que eu desejei muito poder vê-lo por uma última vez, abraçá-lo, amá-lo. Desejei muito poder dizer para ele: filho, vede prudentemente quando andais, não como necios. Procure ser exemplo dos fiéis, exortando em tempo e fora de tempo. Procure botar em prática a palavra. Ele disse, Timóteo, que ele amou muito você, mas que agora ele está nos braços do Pai e aguarda você quando você chegar na eternidade. Antes que o inverno venha, é quando você sai de casa e você diz para sua esposa: eu te amo. É quando você está na igreja como agora. E quanto tempo tem que você não fala com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus filhos, com amigos que você dizia ter estima? Quando foi a última vez que você disse para alguém: eu te amo, você é importante, eu quero estar com você? Quando foi a última vez que você visitou aquela pessoa? Quantas vezes estamos envolvidos com tantas questões, porque pensamos que o inverno não vai chegar? O inverno vai chegar e pode não dar mais tempo. Quantas vezes você deixa de ir para a igreja? Quantas vezes você deixa de dobrar o seu joelho antes que o inverno chega? Senhor, eu estou aqui para te adorar. Quantas vezes você fica procrastinando, deixando de ler a Bíblia, porque você tem que ir para o trabalho e não vai dar tempo, porque você tem que fazer uma tarefa e não dá tempo, você tem que fazer uma outra coisa e não dá tempo, e você fica esperando. E o inverno vai chegar e vai te consumir. O inverno vai chegar e vai te drenar. O inverno vai chegar e vai tirar o seu tempo. O inverno vai chegar e quando você se lembrar, pode ser tarde demais. Eu não sei se Timóteo foi. Você iria? Às vezes você fala assim: não vou na casa da minha mãe hoje não, porque estou cansado. Eu não vou lá na igreja hoje não, porque eu estou desanimado. Eu vou fazer aquela ligação nada. Tem uma mensagem no seu coração que você está tentando mandar, tem dias, e você: amanhã eu mando, depois eu mando. Tem aquela ligação que você está querendo fazer: eu faço depois, e você não faz. Tem aquele até breve, aquele até logo. É importante você entender, antes que o inverno venha, o que você está fazendo. Eu imagino que se Timóteo não foi, chegar naquela cidade, procurar pelo seu mentor, procurar por Paulo, ainda que o coração dele tenha se enchido de alegria, porque Paulo exortou, orientou e disse: meu corpo está sendo entregue como libação, mas eu encerrei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, mas vem logo, vem me ver. Quantos de nós estão convivendo com sentimento de remorso, porque não pediu perdão, porque não perdoou,
porque não disse eu te amo, ou porque não quis fazer o que era certo, esperando pelo outro. O inverno chega, queridos, e é por isso que eu estou aqui todos os dias. É por isso que eu não deixo de dizer depois, para dizer depois eu te amo, ou você é importante, porque se o inverno chegar, pode ser tarde demais. Primavera, estação de criatividade, de alegria. Verão, estação de trabalho, de força, de ânimo. Outono, uma estação de preparação para o inverno. Mas antes que o inverno chega, o que você precisa fazer hoje? Você quer ver um exemplo simples? Alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Nessa estação não, nesse culto não, talvez no próximo, pastor, eu não estou preparado. Imagina você tendo a oportunidade de se render a Ele, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e você falar, eu não estou preparado. Nenhum de nós está preparado, porque Ele nos amou, nós sendo ainda pecadores. E aí a gente fala que não é nessa estação, que eu não estou pronto, que eu não estou preparado, que eu não quero agora. Aí você deixa de se prostrar diante do seu Redentor, do seu advogado, do seu amigo, e você vai se prostrar depois diante do juiz, que vai te dar a sentença, enquanto você esperava por um bom verão, e você o negou no inverno. O inverno chega, queridos. O que você não tem feito que você precisa fazer? Quantas vezes você tem dito, a partir da semana que vem eu vou orar mais a Bíblia, eu vou fazer devocional. Não, esse ano eu vou me comprometer com o ministério. Esse ano eu vou me dedicar à obra. Vou estar assíduo na igreja, eu vou honrar a Deus, eu vou participar das células, eu vou participar dos encontros, eu vou fazer evangelismo, eu vou pregar a palavra, eu vou visitar pessoas, eu vou convidar. Esse ano, o que você está esperando? O inverno vai chegar. Então, antes que o inverno venha, chegue, venha logo. O clamor de Paulo era esse: venha depressa, venha antes do inverno. Eu preciso de você. Não demore, não tarde mais tempo em se posicionar e fincar suas raízes em Deus, porque Ele te criou e te gerou para dar bons frutos na estação certa. Quero te agradecer pela atenção, por você ter se permitido passar esses dias aqui, e eu desejei muito estar nessa estação com você, porque Deus está nos preparando para algo maior. Antes que o inverno chegue, quero te convidar a se colocar de pé.
Efésios capítulo 5, do versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo escreve à igreja dizendo assim: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O tempo está disponível para você administrar, e é você que é gestor desse tempo que Deus te deu. Então saiba utilizá-lo da maneira que convém. Eu quero orar por você. Eu sei que alguns de vocês estiveram aqui nos 4 episódios dessa série, e eu não sei o quanto você teve de acréscimo na sua vida espiritual, mas se em algum momento houve algo que Deus ministrou ao seu coração e que você precisa se posicionar, tomar uma nova atitude, fazer algo diferente, eu quero orar por você. Eu quero que você saia daqui com a certeza que antes que o inverno chegue, e quando ele chegar, Deus vai estar com você e você vai estar preparado. Mas você está disposto a partir de hoje a tomar algumas decisões, a tomar algumas atitudes, a fazer coisas que você não estava fazendo, ou tinha negligenciado, ou deixado para lá, mas você entende que você precisa fazer. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu quero orar por você, para que esse despertamento, para que esse mover, para que esse tempo possa florescer na sua vida e você possa viver essa realidade. Você está preparado para viver cada estação. Deus preparou você para isso. Eu quero orar pela sua vida, eu quero te abençoar, quero declarar a bênção de Deus sobre cada um de vocês, antes que o inverno venha. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Pai Santo, eu quero louvar o teu nome, porque tivemos a oportunidade de aprender por meio da sua palavra, que tudo tem o seu tempo e para cada situação existe um propósito estabelecido pelo Senhor. Pode ser que algum dos teus filhos estão numa estação longínqua e que parece que não vai passar, mas ó Deus, a tua palavra nos assegura que tudo tem o seu tempo determinado, e eu creio, ó Deus, que na estação certa os teus filhos vão dar frutos, porque eles estão firmados na tua palavra, estão dispostos a meditar na tua lei de dia e de noite, na tua palavra. Ó Deus, eu sei que ainda que os dias tenham sido maus, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu quero profetizar sobre a vida de cada um dos teus filhos, independente da estação em que eles estão vivendo. Ó Deus, ainda que estejam hibernando, ainda que estejam adormecidos em alguma área, ainda que eles estejam gastando o mínimo possível de energia para sobreviver, ainda que de maneira inconsciente, ó Deus, ainda que eles não tenham percebido que essa é uma ação do corpo de proteção, ainda que eles estejam sentindo esmorecidos, desacreditados, chegou o tempo do despertar, é um tempo de uma nova estação. Então revigora os teus filhos, renova eles, renova cada um dos teus filhos, prepara eles, ó Deus, para dar o fruto na estação certa, no nome de Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor, porque nesses dias em que nós estivemos aqui, a tua palavra fortaleceu a nossa fé, o nosso espírito foi revigorado, e nós cremos na tua palavra, que é fiel e verdadeira, que o tempo da colheita, ele chega, e é um tempo de vivermos no Senhor, crendo que o seu plano, que o seu propósito é fiel e vai se cumprir. Eu quero abençoar cada um dos teus filhos, e você que crê nessa palavra, diga: eu creio que em cada estação Deus tem um propósito, e eu também vou dar os meus frutos no tempo próprio, porque Ele me criou para este propósito. Você crê nisso? Diga amém, aplauda ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Erga suas mãos aos céus. Obrigado pela tua presença, por você permanecer até aqui, e vá para sua casa abençoado, com as suas raízes firmadas nele, porque é tempo de colher, e você vai viver isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês em toda e qualquer estação, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu.